Saudações galera, beleza? Vamos começar aqui uma videoaula de Química, uma videoaula falando um pouquinho sobre estequiometria. O exercício que vamos resolver agora é do Mackenzie, São Paulo. Considerando que a proporção de gás oxigênio no ar seja de 20%, ou seja, uma porcentagem em volume, então o volume de ar em litros medido na CNTP, que são as condições naturais de temperatura e pressão, necessário para que ocorra a oxidação de 5,6 gramas de ferro é de. E aí ele dá alguns dados para a gente. A massa molar do ferro que é igual a 56 gramas por mol. O exercício ele fala para a gente, ele está descrevendo a oxidação do ferro. Então, se a gente tiver ferro metálico, né, um ferro sólido, ele vai reagir com oxigênio, que vai oxidá-lo, formando o óxido de ferro. O óxido de ferro tem fórmula molecular de Fe, ferro, né, 2O3. A gente precisa primeiro balancear a equação química antes de pensar o que a gente quer fazer no exercício de estequiometria. A primeira coisa que a gente precisa fazer sempre é o balanceamento de equações. Para balancear essa equação, eu posso colocar um 2 aqui para igualar a quantidade de ferros, né? Tenho 2 do lado dos produtos, tenho que ter 2 do lado dos reagentes. Mais oxigênio aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Para igualar essas quantidades é só inverter os valores, né? Colocar 3 aqui e um 2 aqui. Esse 2 que eu acabei de colocar, ele acaba alterando, porque ele vai multiplicar, né, pela quantidade dos índices. Então ele vai alterar a quantidade de ferro. 2 vezes 2 vão dar 4. Então eu tenho que tirar esse 2 aqui e colocar um 4 no lugar. E aí sim o balanceamento vai estar sendo feito corretamente, né? Então vamos dar uma corrigida aqui no que a gente fez. E vou trocar de cor também, para a gente ter uma visão melhor dos coeficientes estequiométricos. Então aqui era 3 e aqui era 2, né? Então beleza. Está balanceada a equação química, os coeficientes são 4, 3 e 2. O que a gente precisa saber? A gente quer saber o volume do ar. Só que o ar, ele é uma mistura, né? Ele é composto por diversos tipos de moléculas, diversos tipos de átomos. A única coisa que a gente sabe do ar que a gente tem nesse exercício é o oxigênio, certo? E o exercício também deu para a gente uma massa de ferro e a massa molar do ferro. Logo, a gente vai fazer aí uma relação entre a massa que a gente tem do ferro, tá, com o volume que a gente tem de oxigênio, já que o oxigênio é um gás, então a gente pode ver o volume dele. O exercício fala também para a gente que os dados são medidos na CNTP. E segundo a CNTP, a gente tem a cada 1 mol de um gás qualquer, na CNTP, a gente tem um volume de 22,4 litros. Então, a gente vai fazer uma relação entre o volume que a gente vai ter aqui de oxigênio com a massa que a gente tem de ferro. A massa que a gente tem de ferro é de 56 gramas em 1 mol, que é o que fala aqui o exercício, né? 56 gramas por mol. É o que fala a massa molar, né? Só que a gente não tem 1 mol de ferro, a gente tem 4 mols. O coeficiente estequiométrico que a gente usa no balanceamento, esse número grande aqui, ele é um número de mols também. Então 4 vai multiplicar pelo 56. O 3 aqui é a quantidade de mols que a gente tem do oxigênio. Ele vai multiplicar também, só que ao invés da massa, vai multiplicar pelo 22,4. Por quê, professor? Muito simples. Olha só, se eu tivesse 1 mol, eu teria 22,4 litros, tá? Segundo a CNTP. Tudo bem? Agora, eu não tenho 1 mol, eu tenho 3 mols. Com 3 mols, quantos litros a gente tem? Se você observar bem, nessa regrinha de 3, tudo que a gente faz é multiplicar. 3 vezes 22,4, né? 3 vezes 22,4 vai ser igual a 67,2. Então é a quantidade que a gente vai colocar aqui embaixo. 67,2 litros de oxigênio é o que a gente tem segundo a equação ali de cima. Observe que isso é só pelos dados da equação. Já a massa a gente vai ter que fazer 4 vezes 56, que vai dar 224 gramas. Isso para o ferro. Olha só, a gente está fazendo, estamos separando aqui, ó. Pode ver, tem uma separação entre massa de um lado e volume do outro, tá bom?
A massa que a gente tem do ferro, segundo o exercício, é de 5,6 gramas. E essa massa vai ser oxidada por uma quantidade de oxigênio que eu ainda não sei qual é. Só que a quantidade de oxigênio está em litro. Então, regrinha de 3, né? X vezes 224, vamos colocar aqui, ó, vai dar 224x. Opa, faltou o 4, né? 224x, que é igual a 67,2 vezes o 5,6, né? Que vai dar 376,32. 376,32. Agora, o 224 está multiplicando pelo x, ele tem que passar dividindo para deixar o x isolado. Então, a gente vai ter x é igual a 376,32 dividido pelo 224. Então, esse valor vai dividir por 224. Resultado, que é o volume de oxigênio que a gente tem para oxidar 5,6 gramas de ferro, vai ser de 1,68 litros. 1,68 litros de oxigênio, ou de O2. Só que o exercício quer que a gente encontre, não é o volume do oxigênio. Ele quer, e olha só, cuidado, hein? Ó, 1,68 aqui, hein? Olha, tem que tomar muito cuidado. Exercício espertinho do Mackenzie, querendo que a gente marque a alternativa errada. Então, ó, o volume do ar, ele quer saber o volume do ar em litros. Ele não quer saber o de oxigênio. Eu sei que o de oxigênio, o volume do oxigênio, ele é 20% do volume do ar. Então, eu posso falar assim, ó, o volume do ar é X. Tá? O volume de oxigênio é 1,68, tá? Litros. 1,68 litros equivale a 20% do X. O X ele equivale a 100%, porque afinal é o volume do ar total. Então vai fazer 20 vezes X e 1,68 vezes o 100. Nova regrinha de 3. Vai dar 20x, que é igual a 168, né? Agora, o x também vai ter que ficar isolado, o 20 vai passar dividindo. Então, eu vou ter 168 dividido por 20. X é igual... Agora a gente tem que fazer essa conta, né? 168 dividido por 20 vai ser 8,4. 8,4 litros do ar. E a alternativa correta seria a letra B, 8,40 litros. Beleza, pessoal? Então, mais um exercício de estequiometria. No exercício de hoje, a gente fez uma relação entre a massa e o volume. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.